Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Este vídeo contém a segunda parte da resolução das questões de matemática da primeira fase do vestibular Unicamp 2025. O link para a parte anterior está na descrição. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos à resolução. A questão 51 envolve conjuntos e probabilidade. O enunciado fala sobre uma lanchonete que produz sucos de até 3 sabores, utilizando abacaxi, laranja e morango. O enunciado traz um diagrama que representa as quantidades produzidas de cada tipo de suco. Tá? Lembrando que o suco ele pode ter aqui um sabor, 2 ou 3. Então, por esse diagrama, a quantidade de sucos somente de abacaxi é 10, somente de laranja é 15, somente de morango é 8, de laranja com morango é 6 e com os 3 sabores é 7. Aí ele não fala as quantidades de sucos de abacaxi com morango e de abacaxi com laranja. Tá? Depois, o enunciado fala que esses sucos foram colocados em copos não rotulados e pergunta: se uma pessoa escolher um copo ao acaso, qual é a probabilidade de que ela tome um suco que tenha exatamente 2 sabores? Tá? Então, inicialmente, eu vou chamar de X a quantidade de sucos de abacaxi com laranja produzidos. Estou até marcando aí no diagrama do enunciado. Eu vou chamar de Y a quantidade produzida de sucos de abacaxi com morango. Tá? Também está aí marcado no diagrama. Então, como foram produzidos 65 copos de sucos, tá? Então, fazendo a somatória de todas as partes desse diagrama, ela tem que ser igual a 65. Então, conforme está aparecendo aí na tela, a gente tem que x mais y mais 7 mais 6 mais 10 mais 15 mais 8 é igual a 65. Fazendo as contas, nós concluímos que x mais y é igual a 19. Tá? E agora a gente precisa descobrir a quantidade de sucos produzidos com 2 sabores. Tá? Então a gente vai ter que somar as quantidades de suco de abacaxi com laranja, abacaxi com morango e de laranja com morango. Ou seja, x mais y mais 6. Tá? Então, fazendo essa soma, a gente tem que a quantidade de sucos com 2 sabores é 19 mais 6, que é igual a 25. E aí, como foram produzidos no total 65 copos de suco, para a gente poder calcular a probabilidade pedida, ou seja, a probabilidade de que seja escolhido um suco que tenha exatamente 2 sabores, nós fazemos 25 sobre 65. Aqui, essa fração a gente consegue simplificar dividindo o numerador e o denominador por 5 para chegar em 5 sobre 13, que é o que está na alternativa A. Tá? Então, essa foi uma questão aqui de nível médio até indo aí para difícil, tá? Porque precisaria interpretar corretamente esse enunciado. Se o candidato aí ele tentasse fazer o cálculo das quantidades de suco que não foram identificadas, ele ia perder muito tempo e provavelmente ia errar essa questão, tá? Então tinha que ter muita atenção aí para fazer cada passo, para fazer exatamente o que a questão pedia, tá? Então é uma questão de média para difícil. A questão 52 envolve o conceito de módulo de um número e também envolve inequações. A questão dá duas inequações, uma delas é módulo de x menos 2 menor ou igual a 2, e a outra é módulo de y menos 3 menor ou igual a 1. Aí a questão pede para marcar
qual das 4 opções tem aí uma afirmativa correta com relação a esses números, aos números x e y. Tá? Então, aqui para resolver essa questão, a gente vai ter que utilizar aqui o conceito de módulo. Tá? Então, começando com a primeira inequação fornecida pelo enunciado, módulo de x menos 2 menor ou igual a 2. Usando aqui o conceito de módulo, isso aqui equivale a menos 2 menor ou igual a x menos 2, que é menor ou igual a 2. Aqui, somando 2 nos membros dessa inequação, a gente tem que menos 2 mais 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2 mais 2. Ou seja, 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. Agora, trabalhando a outra inequação, módulo de y menos 3 menor ou igual a 1. De novo, utilizando aqui esse conceito de módulo, a gente chega em menos 1 menor ou igual a y menos 3, que é menor ou igual a 1. Somando 3 aqui aos membros dessa inequação, a gente encontra menos 1 mais 3, que é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 1 mais 3. Ou seja, isso equivale a 2 menor ou igual a y, que é menor ou igual a 4. Tá? Agora, uma coisa que pode ser feita aqui para chegar a alguma conclusão sobre esses números x e y, a gente pode simplesmente somar essas inequações trabalhadas. Tá? Fazendo isso, fazendo aí a soma membro a membro, a gente tem que 0 mais 2 é menor ou igual a x mais y, que é menor ou igual a 4 mais 4. Isso equivale a 2 menor ou igual a x mais y, que é menor ou igual a 8. Tá? Então, analisando aí as 4 alternativas, a gente conclui que a correta é a C, que fala aí que x mais y é menor ou igual a 8. Tá? Então, uma questão aqui também de nível médio, o candidato precisaria saber bem esse conceito de módulo e como trabalhar esse módulo com inequações, tá? Uma questão que eu considerei de nível médio. A questão 53 é de geometria plana. O enunciado é sobre uma empresa que produz arruelas no formato da figura que está sendo mostrada aí na tela, que está sendo trazida pelo enunciado, formato de coroa circular. Aí o enunciado fala que o círculo externo tem 60 centímetros de diâmetro e o interno 40 centímetros de diâmetro. Para pintá-las de preto, são adquiridas latas de tinta, sendo que cada lata é suficiente para pintar uma área total de 10 metros quadrados. E aí, com base nessas informações, o enunciado pede a quantidade mínima de latas de tinta que precisarão ser adquiridas para conseguir pintar 90 arruelas, tá? Sendo que para cada arruela será pintada apenas uma face. Então, a primeira coisa aqui a ser feita é fazer o cálculo da área a ser pintada, que é a área de uma coroa circular. Sendo que nessa coroa circular, o círculo externo vai ter o raio de 30 centímetros, tá? Porque como o diâmetro é 60, o raio vai ser de 30 centímetros. E o círculo interno vai ter um raio de 20 centímetros. Né? O diâmetro é de 40 centímetros, então o raio vai ser de 20 centímetros. Então, fazendo o cálculo aí dessa área a ser pintada de uma arruela em metros quadrados, conforme está aparecendo aí na tela, a gente tem que essa área vai ser de π vezes 0,3 ao quadrado menos π vezes 0,2 ao quadrado. Tá? Aí desenvolvendo, a gente encontra que a área vai ser igual a 0,09 π menos 0,04 π, ou seja, 0,05 π. Utilizando aqui o π como 3,14, nós concluímos que em metros quadrados a
A área a ser pintada de uma arruela é de 0,16, tá? 0,16 metros quadrados. Feito isso, agora, para a gente descobrir a área a ser pintada de 90 arruelas, também em metros quadrados, basta aqui multiplicar o 90 por 0,16, que vai dar aí 14,13. Feito isso, como cada lata é suficiente para pintar uma área de 10 metros quadrados, o número de latas necessárias para pintar as 90 arruelas é de 14,13 dividido por 10, que é igual a 1,413. Tá? Bom, e então, a partir disso, a gente consegue concluir que a quantidade mínima de latas necessárias para pintar as 90 arruelas é 2 latas. Tá? E nota que nenhuma opção traz esse valor. Tá? O valor mínimo aí é o da alternativa A, que é 4. Mas, na verdade, não é o que a questão pede, né? Que a questão ela pede aqui a quantidade mínima. Tá? Então, essa questão provavelmente ela vai ser anulada. Tá? Só a título de curiosidade, o que eu acho que aconteceu aqui é que onde tem diâmetro era para ser raio, tá? Porque fazendo essa questão com 60 centímetros de raio do círculo externo e 40 centímetros de raio no círculo interno, a gente conseguiria chegar na alternativa C, 6, tá? Mas como houve aí essa falha, não acredito que tenha sido uma falha aí na digitação desse enunciado, tá? Então essa questão provavelmente vai ser anulada. A questão 54 é de funções. Tá? O enunciado traz duas funções, a função f de x é igual a x menos 2 e g de x é igual a x ao quadrado menos 4x, ambas funções reais. Aí, a questão pede a quantidade de números inteiros x que satisfazem a equação g de f de x menor do que zero. Tá? Então, primeira coisa aqui que a gente vai ter que fazer, dado que é uma função composta, é descobrir a expressão de g de f de x. Então, para a gente fazer isso, a gente simplesmente substitui na função g de x o x é igual a x menos 2, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. Então, a gente tem que g de f de x é igual a x menos 2 ao quadrado menos 4 vezes x menos 2. Desenvolvendo, abrindo aí esse quadrado e utilizando a distributiva, a gente tem que g de f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 menos 4x mais 8. Simplificando, somando aí os termos semelhantes, a gente encontra a expressão de g de f de x, que é x ao quadrado menos 8x mais 12. Tá? Agora, a gente já pode partir aqui para a resolução da inequação. Para que g de f de x seja menor do que zero, é necessário que x ao quadrado menos 8x mais 12 seja menor do que zero. Tá? As raízes da equação x ao quadrado menos 8x mais 12 são fáceis de serem encontradas. Tá? As raízes, nesse caso, são 2 e 6. Tá? Aí, aqui, para facilitar um pouco, basta pensar quais números que, quando multiplicados, dão 12 e, quando somados, dão 8. Esses números são 2 e 6. Tá? Ou mesmo que fosse utilizar aqui a fórmula de resolução, também as contas seriam simples. Tá? Então, sabendo que as raízes são 2 e 6, a gente já pode fazer o estudo do sinal dessa inequação, tá? Dessa inequação do segundo grau. Então, para isso, eu vou aqui traçar uma reta. Nessa reta, eu vou aqui fazer o esboço de uma parábola. Vou marcar aqui as raízes, 2 e 6. Então, a partir aí dessa representação, fica fácil identificar que para x menor
do que 2, a gente tem que o sinal dessa inequação ela vai ser positivo. Tá? Para x entre 2 e 6, o sinal é negativo. E para x maior do que 6, o sinal é positivo. Tá? Aí fazendo desse jeito fica mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Tá? Então, feito isso, a gente consegue concluir que os inteiros para os quais g de f de x é menor do que zero são 3, 4 e 5, que é o que está na alternativa B de bola. Tá? Então, foi uma questão aqui de nível médio, também que eu considerei. Tá? Precisaria saber esse conceito de composição de funções, fazer as substituições corretas para chegar na expressão da função composta e depois fazer o estudo do sinal, tá? Dessa inequação para conseguir chegar na alternativa correta. Questão aqui de nível médio. E com isso nós concluímos a segunda parte da resolução das questões de matemática da primeira fase do vestibular Unicamp 2025. E no próximo vídeo a gente tem a terceira e última parte. E se você gostou, por favor, deixe aí o seu like, se inscreve no canal e muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu!